A paz do Senhor Jesus, igreja, boa noite. Amém, meus irmãos. Vamos iniciar mais um culto, a adoração ao Senhor Jesus, né? Que Ele venha nos abençoar grandemente nessa noite e nos fortalecer naquilo que necessitamos, não é isso, meus irmãos? Amém? Coloque a mão no coração, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus e meu Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor Jesus, na Tua presença, meu Pai, para Te louvar, Te bendizer, Te agradecer, Senhor Jesus, por mais um dia na Tua casa, na Tua presença, meu Pai, para que o Senhor, através da Sua palavra, venha nos restaurar, nos fortalecer. Venha, Senhor Jesus, nos abençoar, nos guiar, para que sigamos na caminhada do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Adore o Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos. Santo, santo é o Teu nome, meu Pai. Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Digno de todo louvor, meu Pai. Sinta a presença do Senhor Jesus do seu lado, meus irmãos. Sinta a presença do Espírito Santo. Sei que tens ciúmes. Sei que tem ciúmes Da minha adoração. da minha adoração, Mas não há outro além de ti. não há outro além de Ti, Ocupando teu lugar. ocupando o seu lugar No meu coração. no meu coração. Fiz aliança contigo. Fizemos aliança com o Senhor Jesus Diante do altar. diante do altar. Não é igual a aliança. Não é igual. Homens. O fogo não consome. Não consome. Ninguém pode quebrar. Ninguém pode quebrar a aliança com o Senhor Jesus, meus irmãos. Fiz desse meu coração o teu moriá. Pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar Para Te entregar a minha vida, a nossa vida, meu maior tesouro, o nosso maior tesouro. eu darei. Te daremos, Senhor Jesus. Abro mão dos meus sonhos, Abrimos mãos dos sonhos do que a vida me deu. que a vida nos deu. Digo sim pro teu reino Oh, Deus amado, e não pro meu eu. glórias Te damos, meu Pai. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhemos sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Sonhar os sonhos de Deus. Oh, Deus poderoso. Sei que tens ciúmes Sim, meu Pai. da Minha adoração. Mas não há outro além de ti. Não há outro além de Ti. Ocupando teu lugar Ocupando o seu lugar no meu coração. no nosso coração. Fiz Aliança contigo diante do altar. Não é Igual a aliança dos homens. O fogo não consome. Fogo não consome. Ninguém pode quebrar. Ninguém pode quebrar a aliança com o Senhor Jesus, meus irmãos. Fiz desse meu coração o teu moriá. Pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, que a vida me deu.
Oh, glória. e não pro meu Glórias te damos, Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhemos sonhar os sonhos. Sonhar os sonhos. Os sonhos de Deus. Glórias te damos, meu Pai. Meus sonhos. Pro que a vida me deu. Digo sim pro teu reino. E não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Oh, Deus poderoso. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos. De Deus. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Oh, Deus poderoso. Nossa aliança contigo, meu Pai, ninguém pode quebrar. Ninguém, Senhor Jesus. Porque aqueles que fazem aliança com o Pai, essa aliança é eterna. E nada, nem ninguém pode quebrar. Porque o Senhor Jesus é rocha, é fortaleza. Então, meus irmãos, vamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor. Que com certeza essa aliança se tornará mais firme ainda, a cada dia. Ó Pai amado e poderoso, reforça ainda mais essa aliança na vida de cada um de nós, para que venhamos, meu Pai, vencer as batalhas que virão no nosso caminho, para que venhamos, Senhor Jesus, ter forças e lembrarmos que a aliança com o Senhor Jesus ninguém pode quebrar, meus irmãos. Glórias te damos, meu Pai. Ó Deus poderoso, adore o Senhor Jesus. Sinta o poder do Espírito Santo no coração de cada um. Que essa força, esse poder venha reforçar ainda mais a aliança com cada um de nós. Eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu eu sou sou povo povo escolhido escolhido seu. Eu sou abençoado, abençoado. Somos abençoados. obediente. Mas todo dia o pecado vem, Todo dia o pecado vem, me chama. Ele nos chama. Todo dia As vêm, propostas vêm, me chama. todo dia vem as tentações, As tentações virão, me chama. nos chama. Todo dia o pecado vem, Todo dia mas eu escolho, escolhemos Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. eu escolho Cristo todo dia. Escolhemos Cristo todo dia. Na minha vida e agora vivo, A vida de Deus. mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo. A vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar do seu lado. Andar ao seu lado. Senhor, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado. Abençoado. Somos abençoados. Se vivo obediente. Sempre obediente. Mas todo
Todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado vem. Me chama. Todo dia as propostas vêm. As propostas vêm. Me chama. Nos chama. Todo dia vem as tentações. Todo dia vem as tentações. Me chama. Todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado vem. Mas escolhemos Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo Escolhemos dia. Cristo todo dia. Morri pra minha vida. Já morremos a vida. A vida de Deus. A vida de Deus. Escolhemos a vida de Mas Deus. eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri Pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. eu Escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Oh, Deus poderoso. Já morremos, né, na nossa vida. Por isso escolhemos a vida do Senhor Jesus. Escolhemos estar do lado do Senhor. Porque todo dia as propostas vêm. Todos os dias o pecado vem. As tentações. Mas escolhemos Deus. Escolhemos ser amigo do Senhor Jesus. Porque só ao lado do Senhor Jesus é que venceremos as tentações, o pecado e as propostas maliciosas. Oh, meu Pai, nos fortalece a cada dia, Senhor Jesus. Nos fortalece, meu Pai. São tantas tentações ao nosso derredor, meu Pai. Tantas propostas, Senhor Jesus. Mas o Senhor tem nos livrado, nos guardado, nos protegido, Senhor. Te pedimos, meu Pai, não nos desampare. Continue sempre, Senhor Jesus, nos livrando de todo o mal desse mundo. Pois só o Senhor Jesus é quem pode nos livrar das malícias desse mundo, meu Pai. Te pedimos, Senhor Jesus, abraça teu povo, fortalece. Que venhamos, meu Pai, ter forças a cada dia para seguir a caminhada junto com o Senhor Jesus. Adore o Senhor Jesus, igreja. Adore o Senhor Jesus, meus irmãos. Sinta a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Que a palavra diz, onde tem dois ou mais, no nome do Senhor Jesus, Ele estará presente no meio de nós. Vim até aqui, derramar o meu passado em ti. Vim ganhar os pés que andaram por aí, sempre carinho recebi. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pede
teu cheiro. Ó Deus poderoso. Glórias te damos, meu Pai. Glórias te damos, Senhor Jesus. Recebe o nosso nada, Senhor Jesus, porque não temos nada para te oferecer, meu Pai. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. Entrega a vida ao Senhor Jesus, meus irmãos. Recebe o meu nada. Ele receberá. Ele vai fazer morada. Habita em nós, Senhor. Me pega em teu colo, me acalme em teu peito. Se acalme no peito do Senhor Jesus. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. É tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Sim, meu Pai, recebe o nosso nada, pois não temos muito a te oferecer, Senhor Jesus, a não ser a nossa vida, Senhor. Não somos merecedores, meu Pai, de estar aqui hoje, mas o Senhor Jesus nos escolheu, meu Pai. Se Ele nos escolheu, por isso que estamos aqui, Senhor Jesus. Não somos merecedores de nada, meu Pai. Somos falhos, somos errantes, Senhor Jesus. Por isso eu te peço, meu Pai, nos fortalece. Nos guia, Senhor Jesus, a cada dia, meu Pai. Pois, Senhor Jesus, se não fosse pela misericórdia do Senhor, só o Senhor sabe onde estaríamos nesse momento. Mas como o Senhor é misericordioso, meu Pai, hoje estamos aqui, Senhor, para entregar nossa vida ao Senhor Jesus. Para que Ele venha, Senhor Jesus, para que o Senhor venha, na verdade, fazer morada em cada um de nós, meus irmãos. Adore o Senhor Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo. Adore o Senhor. Pois só o Senhor é digno de toda honra e toda glória.
Agradeço o Senhor por estar aqui nesse momento, meus ao irmãos. único Que é digno de receber. Só Ele é digno. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. ao único Que é digno de receber a a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos. Se renda aos pés do Senhor Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Se renda ao Senhor Jesus, se renda ao Espírito Santo, meus irmãos. ao único Que é digno de receber. Só Ele é digno de receber a honra e toda a honra e toda a glória. a força e o poder, ao Rei Eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Só a Ele, meus irmãos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. adoramos o Seu nome, Nos rendemos aos Teus pés. consagramos todo O nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. consagramos todo o nosso ser a Ti. Ó Deus poderoso, glórias Te damos, meu Pai, glórias Te damos, Senhor Jesus.
Sim, meus irmãos. Consagre cada um ao Senhor Jesus, nos pés do Senhor Jesus. Porque só Ele é Rei, só Ele é digno de toda honra, toda glória. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se coloque, meus irmãos, nos pés do Senhor. Eu não sei o problema que cada um está enfrentando neste momento, mas o Senhor Jesus o sabe. Então coloque nos pés do Senhor Jesus esse problema. Se derrame na presença do Senhor Jesus. E creia somente que o resto Ele fará, meus irmãos. Porque Ele é um Deus poderoso. Ele é o Deus do impossível. Aos nossos olhos pode ser que seja impossível o que estejamos passando nesse momento. Mas para Deus nada é impossível, meus irmãos. Nada é impossível. Se derrame na presença do Senhor Jesus. Pois só Ele é digno de toda honra e toda glória. Não há outro igual a Ele. Não há outro, meus irmãos. Só Ele é digno de toda honra e toda glória, meus irmãos. Adore o Senhor Jesus. Se derrame na presença do Senhor. Seja um adorador por excelência. Ó Deus poderoso, glórias te damos, meu Pai. Quero dar O melhor de mim. Dê o melhor de si para Deus. Quero oferecer Queremos te oferecer sacrifício de louvor. sacrifício de louvor. Quero ser Bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não Vou me importar. Não se importe, meus irmãos. com o que vai Acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Ele é a razão do nosso viver. Eu não posso me calar. Não se cale, meus irmãos, não se cale. Tenho adoração em meu DNA. Temos a adoração no DNA. Um Adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor Dê o melhor de si, meus irmãos. de mim. Quero oferecer Ofereça um sacrifício de louvor a nosso Deus. sacrifícios de louvor. Quero ser Bem mais do que já sou. Seja bem mais do que você já é. Seja um adorador por excelência. um adorador por excelência. Me tornar. Oh Deus poderoso. Não se importe, não se importe. Com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a Razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho Adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Seja um adorador por excelência. adorador por excelência. Ó Deus poderoso. Um adorador por excelência. Quero ser. Ó Deus poderoso. Não se importe com o que vai acontecer.
só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Seja um adorador por excelência, meus irmãos. Porque temos adoração no nosso DNA. Adoremos a nosso Deus, a nosso Senhor. Porque só Ele é digno de toda honra e toda glória, meus irmãos. Se derrame na presença do Senhor Jesus. Porque temos um advogado fiel, meus irmãos. Temos um advogado para nossas causas, independente de qual seja, meus irmãos. E o nome dele é Jesus, Cristo de Nazaré. Glórias te damos, meus irmãos. Glórias damos ao Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, meu Pai. Não vou me preocupar. Não se preocupe com as perseguições. com as perseguições. Com as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Ele está por perto. Eu posso confiar. Confie no Senhor Jesus, meus irmãos. Posso descansar. Descanse. Jesus está por Ele está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Ele te defenderá. Tomar minha dor, pra chorar comigo. Ele vai. Pra me sustentar debaixo de tua destra. Ele vai sustentar. Isso é fato consumado. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados. Oh, Deus. Seu advogado, Ele é fiel. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei. Entregue sua causa nas mãos do Senhor e descansa. Minha audiência Ele já marcou. Vai garantir que você é o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Ele mora lá no céu. Justo pra Ele é fiel. Ele é fiel. Coloque a sua causa nas mãos do Senhor Jesus, que Ele é fiel. Pra falar, Tire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis Oh, Deus. serão sempre encerrados pelo Meu advogado, seu advogado, meu advogado, é o nosso Senhor. Ele defenderá. Minha causa entreguei. Entregue nas mãos do Senhor Jesus sua causa. Para o meu coração. Minha audiência Ele já marcou. Garantiu de Ele garante que você é o vencedor. meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Ele é fiel. Advogado fiel, advogado fiel. O meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, Advogado fiel. advogado fiel. O meu Jesus é pra mim. Ele é fiel, meus Meu irmãos. advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas Entregue sua causa nas mãos do Senhor Jesus. Para o meu coração. Minha audiência Ele já marcou. Ele garante. Garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no
céu, verdadeiro, justo pra sempre fiel. É o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar no meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado Ele mora no céu, Ele é justo, Ele é fiel. Oh, Deus poderoso. Nosso advogado é fiel, meus irmãos. Ele é justo. Não há causa que seja impossível para Ele, pois Ele é fiel. Ele é nosso Senhor Jesus. Coloque, meus irmãos, sua causa nas mãos do Senhor. E Ele já garantiu que você será o vencedor dessa causa, meus irmãos. Que Ele é justo, é verdadeiro e fiel. Por isso, meus irmãos, não temas. Não temas. Porque temos o nosso Senhor Jesus do nosso lado. E nossa causa já é ganha. Já temos a vitória certa, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. É muito bom, meus irmãos, estar na presença do Senhor Jesus, não é verdade? A gente se derrama, a gente se sente bem, a gente chora. Isso é muito bom, meus irmãos. A presença do Senhor Jesus é maravilhosa. O impacto que a presença do Senhor Jesus causa é impressionante, não é verdade? Às vezes a gente está com uma angústia no peito, nossa, em tempo de explodir, vamos dizer assim. Mas a presença do Senhor Jesus, ela nos acalma, não é verdade? Ela transforma aquela angústia, aquela tensão que a gente está, em calmaria. Isso é muito maravilhoso, meus irmãos. Isso aí, só o Senhor Jesus é quem pode nos oferecer, não é verdade? Somente Ele, né? Então isso é muito, muito, muito importante. A gente está na presença do Senhor Jesus, meus irmãos. Porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém, meus irmãos? Amém? Podem sentar, tá? Meus irmãos, abram a Bíblia em Lucas 18. Bíblia? Até pega uma Bíblia para o nosso irmãozinho ali, por favor, tá? Para ele acompanhar a palavra junto com a gente. Amém, meus irmãos? Todos encontraram a palavra? Amém? Coloquem a mão na Bíblia. Feche os olhos. Senhor Jesus, nosso Pai. Entramos novamente, Senhor Jesus, na Tua presença. Para te pedir, Senhor Jesus, direção através da Tua palavra, meu Pai. Porque antes estávamos, Senhor Jesus, te louvando. Estávamos falando com o Senhor através do louvor. Agora o Senhor Jesus vai falar conosco através da palavra. Que essa palavra venha para nos fortalecer, nos guiar, nos dar direção em nossa caminhada. E que essa palavra venha para fortalecer a cada um de nós que está aqui presente nesse momento. E também fortalecer e dar sabedoria e direção àqueles que vão assistir essa palavra futuramente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém?
Digam graças a Deus. Meus irmãos, Lucas 18, né? Diz aqui, no início, né? O jovem rico. Certo homem de posição, homem de posse, de recurso, né? Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse rapaz de posse, ele queria saber o que era preciso, perguntou ao próprio Jesus o que era preciso para herdar a vida eterna, né? Porque, creio eu, como era um homem de posse, ele achava que talvez essa posse dele o levasse ao reino de Deus, né? Mas o Senhor Jesus aqui lhe respondeu. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ou seja, Jesus já repreendeu ele naquele momento, né? Ele chamou o próprio Jesus de bom, mas Jesus é tão humilde que ele não quis ser reconhecido como bom, porque bom somente Deus, não é verdade? Para a gente ver, né, a grandeza que o Senhor Jesus tinha e tem até hoje, né? Mesmo assim a humildade que ele tinha, não é verdade? Que ele tem, né? Porque ele não quis ser reconhecido como bom, né? Ele não quis ser reconhecido como ser bom. Aí ele já rebateu de imediato. Disse, não, bom, somente um, Deus, né? Aí às vezes muita gente, porque tem um recurso, uma coisa ou outra, se acha merecedor de querer ser chamado, né, de bom, não é verdade? Se acha merecedor. Porém isso, aqui na terra talvez tenha alguma validade, não sei, né? Mas para o reino de Deus isso aqui não quer dizer nada, não é verdade, meus irmãos, né? Então, assim, essa palavra do Senhor Jesus é muito importante para a gente ver que a gente não é bom, a gente não é nada, porque bom somente um. Nem o próprio Jesus aceitou que fosse chamado de bom, né? Aí ele já repreendeu ele de imediato, disse, não, bom somente ele, que é Deus. Amém, meus irmãos? Vamos aqui, né, no 20. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo o Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Que tens, dá aos pobres e terás... Desculpa, perdão, meus irmãos. Ouvindo Jesus, lhe disse, uma coisa ainda te falta. Que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Aqui ele pediu para ele vender todos os bens, né? E seguir ao Senhor Jesus. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ou seja, naquele momento ele teve uma decepção muito grande, né? Porque o Senhor Jesus pediu para ele se desfazer do que ele tinha, dar aos pobres e seguir a Jesus. E naquele momento creio eu que foi um impacto muito forte para ele, né? Porque ele se achava, como tinha grande recurso, achava merecedor do reino de Deus. Então, ele teve uma decepção muito grande. Mas o Senhor Jesus foi direto e claro com ele, né? Porque ele se achava que tinha tudo, mas faltava muita coisa para ele adquirir o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, em seguida, no 24, temos no verso aqui, o perigo das riquezas. Então, meus irmãos, a riqueza, ela é perigosa. Ela é perigosa. Porque muitos se acham porque tem recurso, né? Se acha que pode tudo. Muitos. É igual muitas vezes o nosso pastor fala aqui, que muitos se acham que o próprio Deus dele é o bolso, não é verdade? Eu me recordo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu me recordo de um caso que aconteceu na minha cidade, lá no Pernambuco, né? Um rapaz de muitas posses lá na nossa cidade, acredito que um dos mais ricos de lá, né?
de muitas posses mesmo. Ele tinha um filho que ele era viciado em álcool. Inclusive esse rapaz, na época do mundo, ele chegou a beber comigo também, né? Ele chegou a beber muitas vezes comigo, esse rapaz. E assim, ele foi internado várias vezes em clínicas particulares. Ou seja, na época era uma fortuna financeiramente pagar uma diária de uma clínica particular, né? E ele pagava. Não foi uma vez nem duas, foi várias vezes que ele ficou internado, esse rapaz, né? Porém, esse homem com muito recurso achou que o recurso dele ia salvar o filho dele, né? Infelizmente, ele não teve a direção de Deus para dar seguimento nessa situação. Não pediu direção a Deus. E, infelizmente, o rapaz veio a óbito, alguns anos atrás. Um rapaz jovem, creio eu, não me recordo da idade dele, mas devia ter uns 23, 25 anos no máximo, né? Mas ele chegou numa situação que a própria pele dele já estava descascando. A situação era tão crítica que ele chegou num período que estava descascando a pele dele, né? E esse homem, por ter um grande recurso, né, ele achou que, colocando ele numa clínica, ia ter esse milagre da clínica, porque ele recorreu à sabedoria humana. Não recorreu ao médico dos médicos, não é verdade, meus irmãos? Né? E, infelizmente, esse rapaz, ele veio a óbito. Ele veio a óbito, né? Eu fiquei até muito triste na época com essa situação, ter sabido que eu já estava aqui em São Paulo, né? E soube que ele tinha falecido, infelizmente, né? E assim, creio que foi uma tristeza muito grande para a família, né? Infelizmente, né? Porém, esse cidadão, né? Que é o pai dele, no caso, eu tenho certeza, se ele tivesse recorrido ao dono do ouro e da prata, que é o Senhor Jesus, hoje o filho dele estaria do lado dele, eu tenho certeza disso, né? Porque, igualmente, muitos de vocês aqui sabem, os que não sabem, eu vou passar para vocês agora, eu também tinha esse problema de álcool, e era muito sério mesmo, né? Ou seja, eu bebia junto com esse rapaz, né? Infelizmente, a sabedoria que o pai dele teve foi recorrer à sabedoria humana, né? E eu, pela misericórdia de Deus, recorri à sabedoria divina, né? Então, por isso, hoje estou aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje estou aqui para dar esse testemunho, né? Para dar esse testemunho. E assim, eu olho para um futuro, um passado não muito longe. E se não fosse a misericórdia de Deus, hoje talvez eu não estaria aqui. Talvez eu tivesse feito igual esse rapaz, tivesse recorrido à sabedoria humana e não estivesse aqui para passar esse testemunho para vocês, não é verdade? Mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, por isso, meus irmãos, por isso o perigo da riqueza, porque muitos fazem do seu bolso o seu Deus. E, infelizmente, aqueles que fazem isso vão colher também, não é verdade? A colheita não é boa, né? Então, meus irmãos, eu queria passar esse testemunho para vocês, para vocês verem que não só o recurso não é tudo na nossa vida, não é verdade? Não é tudo. Ele é favorável desde que nós, não digo vocês, nós, isso vale para todos nós. Isso é válido quando temos a direção divina, a direção de Deus. Aí isso é muito válido. Porque no caso desse rapaz, graças a Deus o pai dele tem muito recurso, graças a Deus. Mas já pensou se ele tivesse recorrido a nosso Deus, não é verdade? Creio que o que ele gastou não fez falta para ele, mas porém ele não teve êxito naquilo que ele tinha em mente, não é verdade? Mas se ele tivesse recorrido à sabedoria divina, com certeza o filho dele estaria do lado dele, né? Infelizmente é uma fatalidade, por falta de sabedoria, conhecimento e por fazer
botar toda a fé no seu recurso. Não é verdade, meus irmãos? Por isso, diz aqui no título, né? O perigo das riquezas. Então, meus irmãos, fica aí esse testemunho, essa palavra, né? E vamos dar seguimento aqui, tá bom? Amém, meus irmãos? E Jesus, vendo assim triste, disse: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, meus irmãos, para vocês verem, né? Que é mais fácil passar um camelo e uma agulha do que um rico, que não tem sabedoria, que não tem direção de Deus, entrar no reino dos céus, não é verdade? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado mesmo, muito cuidado, porque aqueles que colocam o seu crédito, vamos dizer assim, no seu bolso, isso não quer dizer nada no reino dos céus. Aqui vale alguma coisa, aqui na terra, né? Aqui ainda vale alguma coisa para os homens, mas para Deus, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não está incomodado se você tem, se você não tem. Para Deus tanto faz você ter como não ter. O importante é você ter o coração nele, que o resto ele vai complementar na sua vida. A sua necessidade ele vai complementar, não é verdade? Ele vai complementar, isso aí pode ter certeza. Pode ter certeza que você colocando o seu coração em Deus, não vai lhe faltar nada. Nada, nada. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Amém, meus irmãos? Vamos aqui no 26, não é isso? E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então, meus irmãos, aquele homem com seu filho, né? Voltando ao exemplo que eu dei no início, para os homens estava ficando impossível. Mas se ele coloca a causa dele nas mãos do Senhor, era possível sim para Deus, não é verdade? Era possível sim, né? Então é muito importante, meus irmãos, a gente colocar a nossa causa nas mãos do Senhor Jesus, porque não vai ser só o dinheiro que vai resolver, porque se Deus não permitir, esse dinheiro não vai valer nada, não é verdade? Amém, meus irmãos? 28. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém aqui tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receberá no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então, meus irmãos, é preciso a gente não só ter a direção de Deus, mas o seguir. Porque o galardão de quem o segue o Senhor Jesus é muito grande. É muito grande. A palavra é bem clara. E a palavra do Senhor Jesus não cai por terra. Não é verdade? Não cai por terra. Então isso é muito importante, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, vamos aqui em Colossenses 3, 23. Colossenses 3, 23. Amém, meus irmãos? Uma coisa muito importante também, meus irmãos, que nós temos, né? Que seguir, observar e fazer. É tudo de coração. Não para mim, não para a obreira, não para a levita, mas para Deus. Não é verdade? Porque nós não somos nada. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Não é verdade? Então isso é muito importante. Independente de quem seja, fazer com amor. Não para homens,
Porque se você faz para homens, Deus não vai se agradar disso, perdão. Não é verdade? Deus não vai se agradar, né? Mas por mais simples que seja, se você faz com amor, pode ter certeza que seu galardão virá. E virá aqui na terra mesmo. Pode ter certeza disso, não é verdade? Amém, meus irmãos? Então vamos aqui, né, em Colossenses 3:23. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, meus irmãos, tudo que a gente for fazer, fazer com amor e para o Senhor, né? Perdão, meus irmãos, perdão. Não para homens. Porque o que nós pode dar, o que nós tem de dar, o que nós tem de oferecer, né? Não temos nada a oferecer, nada. Não temos nada a oferecer. Independente da condição de vida, da condição financeira, não temos nada a oferecer, nada. Mas muitos não veem por esse lado. Não é verdade? Muitos não veem por esse lado, né? Muitos fazem as coisas por interesse. Infelizmente, aqueles que fazem isso por interesse não vai ter galardão, nem aqui na terra e muito menos nos céus. Não é verdade, meus irmãos? Mas aquele que faz, por mais simples que seja, mas faz com amor, ele vai receber esse galardão aqui na terra. Isso pode ter certeza. Porque Deus vai acrescentar muito mais na vida dele. Amém? Vamos aqui no 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Então, meus irmãos, servir sempre com amor. Porque o que a gente fizer com amor, você não vai estar servindo a mim, não vai estar servindo ao obreiro Linei, vai estar servindo ao obreiro, você vai estar servindo a Deus. Não é verdade? Então, volto a repetir, não importa a condição financeira que cada um tem aqui, não importa. Não importa. O que fizer para cada um, faça com amor. Com amor. Porque através disso, você pode ter certeza que vai ser acrescentado, seu galardão vai ser iniciado aqui na terra. E o resto, Deus acrescentará nos céus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, fiquem de pé e glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus poderoso. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham entendido um pouco a palavra, tá? Aqueles que tiveram alguma dúvida, medite na palavra, né? Que isso é muito importante, meditar na palavra. Que às vezes a gente expressa de um jeito, mas você entende de outro. Então, medite na palavra que você vai tirar toda e qualquer dúvida. E precisando, estamos à disposição, né? Não só eu, como todos nós, não é verdade? Não é isso? Que isso é muito importante. Que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é esperança, não é verdade? Assim, às vezes a gente cita esses exemplos assim, meus irmãos, não é para se gloriar, não. Pelo contrário, é para mostrar o poder de Deus na vida da gente, né? Porque, meus irmãos, a gente tem que ser grato ao Senhor Jesus e dar nosso testemunho de vida para aqueles que estão do outro lado, ver que Deus pode transformar a vida de cada um de nós, não é verdade? Ele pode sim, como transformou a minha, a de vocês, todos que estão aqui, não é verdade? Ele pode sim transformar, né? Então, assim, Deus está colocando no meu coração de dar esses testemunhos, assim, na hora da pregação, não para me engrandecer, que quem sou eu, meu Deus do céu, né? Quem sou eu? Mas para que todos vejam o poder do Senhor Jesus, não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Amém? Mais uma vez, uma salva de palmas para o Senhor Jesus, tá bom? E vamos honrar a casa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos numa grande obra aqui na casa do Senhor, né? Então, aqueles que hoje estão, né, aqui,
Levante suas mãos, sua oferta, seu dízimo, né? E aqueles que estão do outro lado, né? Vão ver futuramente a pregação, né? Que eles venham também ajudar a casa do Senhor Jesus, né? Não por necessidade, né? Mas por gratidão a Deus. Não é verdade, meus irmãos? Né? Então, que o Senhor Jesus venha tocar no coração de cada um, né? E venha abençoar a vida financeira de cada um, né, que está aqui presente, e também aqueles que vão ver futuramente a pregação pelo YouTube, Facebook, né? E venha tocar no coração de cada um, para que eles venham, meu Pai, honrar a casa do Senhor Jesus, para que eles venham, Senhor Jesus, honrar a casa do Senhor, não por necessidade, mas por gratidão, né? Porque a casa do Senhor Jesus, estando aberta, é os braços do Senhor Jesus que está para acolher a cada um de nós, como tem nos acolhido. E que o Senhor Jesus venha abençoar grandemente a vida de cada um de nós. Que o Senhor Jesus venha nos dar força e sabedoria, principalmente nessas horas. E que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Venhamos todos receber a unção na palma da mão. Amém? Agora vamos ungir as chaves, né? E também, meus irmãos, temos os convites, né, para amanhã, em nome do Senhor Jesus, né? Terça-feira, estamos no último dia do combate contra a inveja, não é verdade? Isso é muito importante, meus irmãos. Graças a Deus estamos vencendo mais uma batalha, né? Graças a Deus, né? Só falta mais uma terça-feira. E eu creio que vai ser um dia de muita vitória para todos nós. Em nome do Senhor Jesus, né? Que tudo aquilo de ruim, digo logo de ruim, que nesse dia do Nordeste, que estivesse nos rodeando, vai cair por terra com essa afirmação desse propósito. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Né? Então amanhã será 3 cultos mais que abençoados. Teremos às 8 da manhã, né? Com a obreira Cleide, em nome do Senhor Jesus, às 3 da tarde, com o obreiro José Paulo, né? E à noite, com o nosso anjo da igreja, o pastor Hélio, e a nossa missionária Juliana, e toda a equipe de obreiros, estamos aqui presentes, em nome do Senhor Jesus, estaremos, né? Aqui presentes, em nome do Senhor Jesus, não é verdade? E na quinta-feira, teremos também, né? O nosso culto mais que abençoado. Você tem aí? Só um minutinho. Teremos o culto mais que abençoado, né? Estaremos no propósito, né? Você de joelhos no chão, mas sua família de pé, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque todo aquele que colocar o joelho no chão, estará aos pés do Senhor. E se você está aos pés do Senhor Jesus, pode ter certeza que Ele vai ouvir seu pedido. E a vitória é certa. Amém, meus irmãos? Aí teremos também, né, 3 cultos mais que abençoados. Teremos às 8 da manhã, novamente com a obreira Cleide, né? Às 3 da tarde com o obreiro José Paulo, e à noite com o nosso pastor, nossa missionária e toda a equipe de obreiros da casa do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus, né? Agora vamos ungir as chaves. Levita Stephanie, por gentileza. Obrigado. Senhor Jesus e meu Pai, abençoa, Senhor Jesus, grandemente a vida de cada um. Abençoa as chaves, que essas chaves venham para abrir portas, não só as portas das suas casas, mas também as portas financeiras, as portas de milagres e tudo mais que necessitamos, porque o Senhor Jesus não dá o que precisamos, mas sim o que necessitamos. E que esse azeite esteja mais que abençoado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?
Senhor Jesus e meu Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um dia na tua casa, na tua presença. Estamos encerrando o culto, Senhor Jesus, e que todos voltem para casa guardados, livrados e protegidos de todo o mal, de todo o perigo. Que eles voltem para suas casas, Senhor Jesus. E que nas suas casas, Senhor Jesus, a presença do Senhor habite na vida de cada um e nas casas de cada um de nós que está aqui presente e também daqueles que vão ouvir essa mensagem futuramente. E que o Senhor Jesus abençoe grandemente a vida de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Estão dispensados. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?